Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso vão ver o nosso comentário para uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível fácil de resolução. A grande vantagem tem o candidato que sacar o gabarito o quanto antes e, é claro, corretamente. Esse candidato vai ter mais tempo para resolver o resto da prova. Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível fácil de resolução. O ideal diante de uma questão dessa é sacar o gabarito sem demandar muito tempo e com segurança. Então vejam bem, não se deixem levar pela pressa. O ideal é sacar o gabarito corretamente e o quanto antes para poder sobrar mais tempo para se resolver o resto da prova. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2023. Como é bom reencontrar os leitores da Revista da Cultura por meio de uma publicação com outro visual, conteúdo de qualidade e interesses ampliados. Cultura, esse nome simples, eu diria mesmo familiar, nasce entre dois colchetes voltados para fora. E não é por acaso, são sinais abertos, receptivos, propícios à circulação de ideias. O DNA da publicação se mantém o mesmo. Afinal, por longos anos, montamos nossas edições com assuntos saídos das estantes de uma grande livraria. E assim continuará sendo. Literatura, sociologia, filosofia, artes. Nunca será difícil montar a pauta da revista, porque os livros nos ensinam que monotonia é só para quem não lê. O uso não padrão dos colchetes para nomear a revista atribui-lhes uma nova função e está correlacionado ao perfil de público-alvo, constituído por leitores exigentes e especializados em leitura acadêmica. B, ao propósito do editor, chamando a atenção para o rigor normativo nos textos da revista. C, a exclusividade na seleção temática, direcionada para a área das ciências humanas. D, a identidade da revista, voltada para a recepção e a promoção de ideias circulantes em livros. E, ao padrão editorial dos artigos, organizados em torno de uma proposta de design inovador. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra D. A pergunta do enunciado é: o uso não padrão dos colchetes para nomear a Revista da Cultura está relacionado a que fator? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí você chega nessa questão. Que nível de dificuldade devemos atribuir a essa questão? Será que nós conseguimos sacar o gabarito com segurança depois da primeira leitura? Bem, eu diria o seguinte: essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. E o que o enunciado pergunta é sobre os colchetes usados no nome da Revista da Cultura. Nós acabamos de ler o texto
E fica uma ideia de que esses colchetes estão ligados à ideia de receptividade e abertura à circulação de ideias. Essa é a primeira percepção que nós temos. Então, já depois da primeira leitura, já temos a impressão de que a alternativa D é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado. Uma impressão que vai se confirmar mais tarde, quando chegar o momento de se resolver mesmo a questão. Por enquanto, vamos apenas marcar uma pequena seta ao lado da alternativa que nós julguemos ser o gabarito. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Então vamos fazer uma leitura atenta, nos concentrando na pergunta do enunciado. De que maneira esse texto responde à pergunta do enunciado? Ou seja, o motivo do uso de colchetes abertos. Quem quiser pode dar uma pausa para ler e perceber que a resposta está nesse trecho que nós estamos colocando em vermelho. A receptividade e a abertura para a circulação de ideias que saem dos livros ou das estantes das livrarias, como diz o texto. Ou, em outras palavras, o que está na alternativa D. O que antes, na fase de pré-leitura, tinha ficado quase certo, agora não tem mais qualquer dúvida. Quanto às alternativas incorretas, as alternativas A e B cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. A alternativa C comete o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. E a alternativa E não funciona como resposta à pergunta do enunciado. Vamos começar comentando essa alternativa E, que eu diria que quase que comete o erro da extrapolação, mas não chegando a tanto. Porque a ideia de design inovador não está completamente ausente do texto. Porque esse texto se refere a uma publicação com um novo visual. Publicação essa que estava sendo lançada. Só que, primeiramente, convenhamos que um novo visual não é necessariamente um design inovador. De qualquer maneira, esse design inovador, se é que existe, não está atribuído à função dos colchetes, pelo menos de acordo com o texto. Então, de qualquer maneira, essa alternativa não responde à pergunta do enunciado. Agora vamos comentar a alternativa A. Podem dar uma pausa para perceber que, em momento nenhum, o texto menciona que o público-alvo é exigente. Sobre a alternativa B, mais uma vez, podem dar uma pausa para perceber que isso não aparece em lugar nenhum do texto. Onde é que esse texto fala qualquer coisa sobre o propósito do editor, ou mesmo em rigor normativo dos textos? Em lugar nenhum. Por fim, vamos comentar a alternativa C, que está completamente errada. Como falar em exclusividade na seleção temática se os colchetes, pelo menos de acordo com o texto, são usados exatamente para mostrar a abertura à circulação de ideias? Vamos reconhecer que tudo isso que está destacado em vermelho são ciências humanas. Mas daí até dizer que a exclusividade na seleção temática é um absurdo que está em completo desacordo com o texto. Assim sendo, a alternativa D é a única que responde corretamente a pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. O candidato tem nessa questão um nível fácil de resolução. Na fase de pré-leitura, já é possível se ter quase certeza do gabarito. Mas como se trata de apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade, o ideal é atribuirmos um nível fácil de resolução para depois lermos com mais atenção, o que fará com que tudo que nós comentamos fique claro e não haja mais qualquer dúvida com relação ao gabarito. A grande vantagem será dispor de mais tempo para resolver
o resto da prova. Se o candidato estiver, por exemplo, seguindo o método que nós já propomos em outra videoaula, terá mais chance de dispor de uma fase de revisão, como a que o nosso método propõe. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.